campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações, queridos amigos, queridos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Então, irmãos, vamos através do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede perfeitos, e a parábola do semeador, o item 5. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar. Se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou. Logo o povo, estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, o sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Marcos, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora, mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados do mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100, ou 60, ou 30 por 1. São Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23. E a seguir, vamos também ler o item 6. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais eles não são, senão a letra morta, que semelhante à semente caída sobre a rocha não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daquele que não se apegam, senão aos fenômenos materiais, e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade daqueles que não procuram senão o brilho das comunicações dos espíritos e não se interessam por elas, senão quando satisfaz a sua imaginação, mas que, depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmo, dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na terra boa e produzem frutos?
Pois é, essa parábola, ela é tão linda, tão magnífica quanto todas, né? Todos os ensinamentos de Jesus. Porque quantas vezes nós fomos chamados, quantas vezes o nosso coração empedrecido, né, recusa o chamado de Jesus, recusa o chamado para o trabalho verdadeiro, para a verdadeira obra divina. Quantas vezes, não é? Nós servimos o lado, nós ficamos à mercê das coisas materiais, não é? E envolvidos demasiadamente com as coisas da matéria e perdemos o fio da meada, como se diz, não é? Popularmente. Perdemos o fio da meada. O que isso quer dizer? Que nós ficamos achando tudo muito difícil, que nós pensamos que a vida não vale a pena, que tudo está errado, que nada está certo e que nós somos muito infelizes porque estarmos num mundo de provas e expiações, porque que a gente, como sabendo um pouco mais da doutrina, estando na doutrina espírita, né? Procurando entender nas entrelinhas o que o Cristo quer de nós. Então, nós ficamos um pouco realmente perdidos nesse emaranhado todo que nós criamos. Jesus não complicou nada, ele não complicou, ele facilitou a nossa vida, ele facilita a nossa vida todo dia. Nós é que complicamos, nós é que não fizemos a leitura correta, nós é que não preparamos o terreno, não é? Para semear. Nós queremos semear assim, ó, ou às vezes nem semeamos e queremos colher. Então, irmãos, é dessa maneira que nós, como espíritas, como filhos de Deus, como irmãos de Jesus, como irmãos que nos tratamos, né? É assim, é essa conduta que devemos ter, é essa conduta que Jesus quer de nós, é essa conduta que os mentores espirituais esperam de nós espíritas. É para a gente pensar muito, né? É justamente essas conversas que nós temos diariamente no nosso canal. São essas conversas que nos trazem de volta, que nos acordam para a realidade da vida, que nos acordam para a realidade, para aquilo que nós devemos fazer, para aquilo que nós precisamos fazer, através do nosso exemplo, através da nossa boa conduta, através do nosso aperfeiçoamento moral. É isso que nos falta muito. A nossa humanidade está passando por esse processo difícil, né? Nós sabemos, que nós comentamos bastante, que é necessário, né? Para que haja uma renovação, é necessário uma reforma. E essa reforma é trabalhosa. Essa reforma exige que nós saibamos semear, que a gente saiba semear, que a gente saiba semear, que a gente consiga, né, obter através da doutrina, através das leituras evangélicas, através dos estudos que temos disponíveis, que a nossa casa disponibiliza para cada um. Então, nós não temos o direito, não temos
e nem podemos dizer que não tivemos oportunidades. Temos muitas oportunidades e que sejamos gratos por essas oportunidades, oportunidades diárias de aprendizado, oportunidades diárias de fazer diferente, oportunidade de agir diferente, pensar. Primeiro, as ideias surgem na nossa mente. Depois, nós a transformamos através da fala. E através da fala, nós temos que agir. Procuramos agir de forma cristã, de forma que o nosso irmão entenda que, através do nosso exemplo, da nossa vivência, das nossas vivências, eles também podem sair, semear e colher. Cada um colherá aquilo que plantar. Já estamos colhendo, não é, meus irmãos? O que plantamos, o que semeamos. E muita coisa a gente deixou de semear. Muito ainda. Semeamos em terra não fértil. É o nosso coração ainda que está empedrecido. Falei no início. Né? Então a semente cai e ela não tem como a raiz não tem como se formar. E o que significa a raiz? A raiz da semente é o nosso passado. Esse nosso passado que nós procuramos melhorar, porque sabemos que hoje, no presente, o que fizemos no passado se refletem muito no que estamos procurando, no que deixamos muito a desejar ainda. Mas a gratidão, que possamos ser gratos por tudo que Deus nos dá, pela oportunidade de analisar como estamos vivendo, como estamos fazendo hoje, aqui, agora, o que devemos fazer. Que não podemos deixar para amanhã, não temos mais um tempo. O tempo já está se esgotando, estamos no funil, estamos na ponta do funil, não temos como voltar para trás. Precisamos nos renovar, precisamos abrandar os nossos corações, preparar os nossos corações para viver a nova era. E a parábola do semeador nos traz perfeitamente a questão da nossa fé, a questão de como nós educarmos a nossa mediunidade, de como nós educarmos nossos pensamentos, de procurar equilibrar os nossos pensamentos, as nossas emoções, principalmente, não é? A paciência que nós devemos ter com o nosso próximo. Então, queridos irmãos, essa lindíssima parábola do semeador, ela tem no Livro dos Espíritos a questão sobre a lei do progresso, a questão 783, o capítulo é o capítulo 8, e a pergunta é a seguinte: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta
Daí Kardec responde aos espíritos, né, que fizeram essa pergunta a ele. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas, mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos a tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, ele as derruba com todos os que querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem, a confusão momentâneas que atingem os seus interesses materiais. Mas aquele que se eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de a haverem revolvido. Então, irmãos, o que ele ensina é que o homem deve colocar-se nesses momentos acima dos seus mesquinhos interesses pessoais, para ver em sua amplitude a marcha irresistível do progresso. É uma pequena nota do autor. Irmãos amados, nós ficamos, então, vamos sair a semear. Não importa, vamos procurar, vamos preparar a terra. Já estamos preparando há muito tempo, não é? Agora vamos seguir a nossa jornada com fé, com muita gratidão, agradecendo todas as oportunidades que Deus nos dá de crescer, de evoluir, de acompanhar a jornada, acompanhar a caminhada evolutiva da humanidade. Viemos de tanto longe, viemos de tão longe, caminhamos por tantas terras. Agora nos encontramos aqui na pátria do Evangelho, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E vamos agradecer a Deus, a nosso Pai, a nossos irmãos, a nossos mentores, que intuíram, que nos ajudaram nesse momento, que nos acompanharam e que permitiram esse encontro. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine. Muito obrigada. Até mais. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site